O primeiro livro da Bíblia é conhecido pelo nome de Gênesis, porque Gênesis significa princípio. É o livro dos princípios. Este livro foi escrito por Moisés, que é o autor dos primeiros 5 livros da Bíblia. A tradição bíblica, incluindo o Senhor Jesus, atribuem a autoria destes livros a Moisés, unanimemente. Isto, notem, não quer dizer que não tenha havido pequenas atualizações editoriais, mas a composição destes livros é da autoria deste homem, Moisés. Este facto é importante porque nós queremos estudar uma boa parte deste livro e este facto ajuda-nos a compreender a audiência original destes textos. O livro de Gênesis foi escrito para o povo de Israel, um povo que tinha sido escravo no Egito durante 400 anos, um povo que está agora no momento em que recebe este texto no deserto em direção à terra de Canaã, a terra que Deus tinha prometido a Abraão, o seu antepassado. O livro de Gênesis funciona por isso, como um preâmbulo histórico que ajuda ao povo de Israel a entender a sua identidade, em especial o seu relacionamento particular com Deus. Os primeiros capítulos do livro de Gênesis relatam a criação do mundo, a queda, ou seja, o pecado original, as consequências desse pecado que culminam no capítulo 11. Nos primeiros 11 capítulos de Gênesis, nós encontramos as verdades mais fundamentais da existência humana, bem como a explicação do mundo em que vivemos. Encontramos também a nossa necessidade de redenção. Nos primeiros 11 capítulos de Gênesis, eles preparam-nos o caminho para a aliança que Deus vai estabelecer com Abraão depois no capítulo 12. Uma aliança que define as origens e a identidade do povo de Israel, que mais uma vez estava a sair do Egito em direção a Canaã, como Deus tinha prometido. E são estes 11 capítulos, a aliança que Deus estabeleceu com Abraão, que nós vamos estudar ao longo de vários meses. Porque se o livro de Gênesis foi essencial para a identidade do povo de Deus no Antigo Testamento, quero que saibam que ele não é menos importante para o povo de Deus debaixo da nova aliança. Os relatos da criação, do pecado original, das consequências desastrosas do pecado em toda a criação. Mas também as promessas que foram feitas a Abraão, as alianças que Deus estabeleceu com Noé e com Abraão, são fundamentais ainda hoje para a nossa fé e para a nossa esperança. Na semana passada, nós fizemos uma pequena introdução. Não foi bem pequena, foi um pouco longa, acerca de toda a Bíblia como a palavra de Deus. E refletimos também um pouco sobre apenas o primeiro versículo da Bíblia. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Hoje vamos mergulhar um pouco mais. Vamos continuar o capítulo 1 e vamos ver essencialmente os versículos 1 a 25. Notem que estes versículos, estes 25 versículos, fazem parte de uma secção maior que termina apenas no versículo 3 do capítulo 2. Vamos dividir este texto em 3, apenas para nos podermos aprofundar na riqueza deste texto. Nestes versículos nós temos um relato da criação do mundo. Temos um relato que nos prova que Deus existe, que é um Deus eterno, soberano e majestoso, que criou todas as coisas pelo poder da sua palavra. Agora notem ao mesmo tempo que é importante compreender, mais uma vez, que Gênesis 1 não foi escrito no século XXI. Mais uma vez, lembrem-se, Moisés está a escrever para um povo no deserto. Um povo que acabou de sair do Egito, onde foi escravo durante 400 anos. Deus lembra o povo da sua história. Deus lembra o povo da sua identidade. O pano de fundo cultural é o Egito do antigo Médio Oriente. Não é o Portugal do século XXI. Isto significa o quê? Significa que vamos procurar fazer um esforço para ler o texto no seu contexto, no que o texto afirma. Porque Gênesis não foi escrito como um relato jornalístico, não é uma peça historiográfica moderna, não é tampouco um trabalho científico. Há quem use o tempo a pensar em questões puramente científicas e em considerações filosóficas sobre este texto. Nós poderíamos exercitar a nossa curiosidade com perguntas sem fim. Poderíamos fazê-lo, mas iríamos perder o verdadeiro propósito deste texto, que nos revela acerca de Deus e de nós próprios. E por isso quero convidar-vos a ler este texto não como quem procura argumentos para debates científicos,
não como quem procura alimentar a sua curiosidade natural, mas queremos ler este texto para conhecer Deus. Não apenas para sabermos mais coisas acerca de Deus, mas para nos encontrarmos com o Deus Criador de todas as coisas. E por isso convido-vos a abrirem as vossas Bíblias em Gênesis, capítulo 1. Encontra-se na página 11 das Bíblias à vossa frente. Gênesis, capítulo 1. E vamos ler do versículo 1 até ao capítulo 2, versículo 3. Embora lembrem-se que vamos focar-nos hoje dos versículos 1 a 25. Gênesis, capítulo 1, versículo 1 até ao capítulo 2, versículo 3. No princípio, criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou à luz dia, e às trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã, o dia primeiro. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sob a expansão. E assim foi. E chamou Deus à expansão céus. E foi a tarde e a manhã, o dia segundo. E disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. E chamou Deus à porção seca terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. E disse Deus: produza a terra erva verde que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva. Erva dando semente conforme a sua espécie, e árvore frutífera cuja semente está nela conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã, o dia terceiro. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus para haver separação entre o dia e a noite. E sejam eles para sinais e para tempos determinados e para dias e anos. E sejam para luminares na expansão dos céus para alumiar a terra. E assim foi. E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite. E fez as estrelas. E Deus os pôs na expansão dos céus para alumiar a terra e para governar o dia e a noite e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã, o dia quarto. E disse Deus: produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias e todo o réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziram, conforme as suas espécies, e toda a ave de asas, conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E Deus os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas nos mares, e as aves se multipliquem na terra. E foi a tarde e a manhã, o dia quinto. E disse Deus: produza a terra alma vivente conforme a sua espécie, gados e répteis e bestas feras da terra conforme a sua espécie. E assim foi. E Deus fez as bestas feras da terra conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo o réptil da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem. À imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra e sujeitai-a. E dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, e que está sobre a face de toda a terra, e toda a árvore em que dá fruto de árvore que dá semente, ser-vos-ão para mantimento.
e a todo o animal da terra, e a toda a ave dos céus, e a todo o réptil da terra, em que há alma vivente, toda a erva verde lhes será para mantimento. E assim foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã, o dia sexto. Assim, os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia sétimo a sua obra que tinha feito, descansou no dia sétimo de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. No relato da criação, lemos acerca de quem, de quando, do quê e do como. De que Deus criou todas as coisas, de como e quando as criou, e também das coisas, de todas as coisas que foram criadas. Existe como que duas partes nesta narrativa: o Criador e a criatura, Deus e a sua criação. E são estas duas partes e o relacionamento entre elas que constituem os dois pontos da pregação de hoje. Ponto número 1, a criação de Deus. Ponto número 2, o Deus da criação. Primeiro ponto, a criação de Deus. Vejam, no relato da criação temos uma estrutura muito bem definida, que espero que tenha ficado mais ou menos claro enquanto a leitura estava a ser feita. Nós vemos neste relato, vemos um ritmo, uma sequência, um clímax, uma progressão. Nos primeiros 2 versículos temos como que o primeiro cenário. Vejam, no princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. É Deus quem cria todas as coisas visíveis e invisíveis. Mas notem, no princípio a terra estava sem forma e vazia. Havia trevas. A matéria criada estava ainda em caos, em desordem. Notem, não é que a matéria que Deus criou fosse má. A ideia não é essa. Mas essa matéria ainda não tinha sido moldada, por assim dizer. Ainda não tinha a forma final. Estava vazia, estava sem vida. E Gênesis 1 relata como Deus criou todas as coisas em 6 dias. E neste relato vemos pelo menos 4 aspectos da forma como Deus criou a terra. E estes 4 aspectos ensinam-nos muito acerca de quem Deus é e da sua criação. No relato, vemos que Deus criou todas as coisas de forma poderosa, ordenada, com propósito e perfeita. Vamos pensar em cada um destes aspectos através das repetições que nós vemos neste texto. Notem que esta é uma das características que nós podemos encontrar regularmente numa narrativa. A narrativa conta uma história. Esta história é uma história verídica, aconteceu. E uma das formas com que os autores constroem narrativas no contexto bíblico, e não só, mas vemos isto muito no texto bíblico, é através de repetições. E essas repetições chamam a atenção do ouvinte e do leitor acerca das coisas que o autor quer ressaltar e valorizar no seu texto. Ela é muito comum. E o primeiro aspecto, salientado de forma muito evidente no relato da criação, é o poder de Deus. Ao longo de todo o capítulo, vejam, nós lemos "e disse Deus", e logo a seguir "e assim foi". Vejam o versículo 6, "e disse Deus", e assim foi. Versículo 9, "e disse Deus", e assim foi. Versículo 11, "e disse Deus", e assim foi. Tem uma cadência própria. No princípio, no meio daquele silêncio, daquele caos inicial, a voz de Deus faz-se ouvir pela primeira vez. Deus cria todas as coisas pelo poder da sua palavra. Notem, este Deus não trava uma batalha cósmica contra forças da natureza ou contra outros deuses, como ensinavam os mitos pagãos da altura daquela época. Deus simplesmente fala. Ele chama à existência aquilo que não existe, como lemos em Hebreus 11:3.
de que nada surgiu do acaso, nada foi por evolução espontânea da natureza, de que tudo foi criado pela vontade de Deus e pelo decreto da sua palavra. Como nós lemos no Salmo 33, no versículo 9. Porque Ele falou e tudo se fez. Ele mandou e logo tudo apareceu. Deus fala e assim foi. Deus disse e tudo foi criado. Não houve espera, não houve compasso. Quando Deus fala, o que não é trazido à existência. Aquilo que já é obedece imediatamente à sua voz. É como lemos no Salmo 29, versículos 3 e 4. A voz do Senhor ouve-se sobre as águas. O Deus da glória troveja. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. Meus queridos irmãos, se Deus criou todo o cosmos, se Deus criou a terra e tudo o que nela existe pelo poder da sua palavra, existe alguma coisa que o nosso Deus não tenha poder para fazer? Lembrem-se do que Deus disse através de Isaías, e lemos em Isaías 55:11, que a palavra que sai da boca de Deus não voltará para mim vazia, antes fará tudo o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Assim como foi na criação, continua hoje. Quando Deus fala, as coisas acontecem. Deus é o primeiro a falar na história. Tudo tem origem na sua palavra. Ainda hoje, a nossa vida, a nossa salvação, a nossa fé, a nossa esperança são apenas uma resposta e cumprimento à palavra de Deus. Deus não apenas ordena, notem isto, Ele tem a capacidade infinita de cumprir o que ordena. É por isso que diante deste Deus Todo-Poderoso, nós podemos orar como Agostinho orava no século V, quando ele escreveu: e toda a minha esperança não está senão na imensidão da tua misericórdia. Concede-me o que ordenas e ordena-me o que desejas. Se Deus tem poder para criar o universo com uma só palavra, Ele tem poder para sustentar a nossa vida. Ele tem poder para sustentar a tua vida. Ele tem poder para cumprir a sua vontade na tua vida. O segundo aspecto que vemos neste relato é a ordem da criação. O nosso Deus é um Deus que do caos traz ordem, que da desordem cria beleza. Lembrem-se como começa o versículo 2. A terra estava sem forma e vazia. E é neste cenário que nós vemos Deus a dar forma às coisas, a encher a terra de vida, a dar vida àquilo que não tinha vida. Os 6 dias da criação, notem, estão divididos em 2 pares, paralelos, mas também complementares. Notem, nos primeiros 3 dias, como que Deus dá forma às coisas, e nos 3 dias seguintes, Deus enche a terra com seres vivos. Vejam os paralelos. No dia 1, Deus cria a luz e separa das trevas. Depois, no dia 4, Ele enche esse espaço com os luminares, o sol, a lua e as estrelas. No dia 2, Ele separa as águas, Ele cria o mar e o céu. E no dia 5, Ele enche tanto o mar como o céu de seres vivos. Depois, no dia 3, Deus faz aparecer a terra seca e fértil. Para depois, no dia 6, então, Ele encher essa terra seca com animais terrestres e, finalmente, com o ser humano. Tudo obedece a um padrão. Tudo obedece a uma cadência. Tudo obedece a um ritmo perfeito marcado pelo refrão. Notem, e foi a tarde e a manhã. Não leem isso? Versículo 13, e foi a tarde e a manhã. Versículo 6, e foi a tarde e a manhã. Versículo 11, e foi a tarde e a manhã. E assim sucessivamente. Mas notem que os dias não são um mero acumular de tempo ao acaso. Os dias mostram uma progressão. O que vem depois é mais complexo do que antecedeu. Temos o cenário dos céus e da terra, temos a moldagem da terra, temos o enchimento da terra, temos a progressão e o acumular dos dias que culminam na criação de Deus e finalmente no próprio descanso de Deus, quando cria todas as coisas e vê que são muito boas. Meus queridos irmãos, o mundo em que vivemos não é o resultado de um acidente cósmico.
Sabem que se os antigos acreditavam que o mundo era resultado de uma batalha cósmica entre os deuses, a ciência moderna hoje tenta convencer-nos que o mundo é o resultado de uma explosão cósmica, aleatória e sem sentido. Notem como, ironicamente, estas duas visões não são assim tão diferentes. Mas o mundo foi criado por Deus. Foi criado de acordo com a sua vontade, pelo poder da sua palavra. E tudo com uma ordem, com um plano, com um padrão estabelecido pelo próprio Deus. A criação é uma obra de arte cuidadosamente construída, no qual cada detalhe tem o seu tempo e o seu espaço próprio. Cuidadosamente planeados e arquitetados. Meu querido irmão, minha querida irmã, tu não és um acidente cósmico. És um ser criado por Deus à sua imagem. Tu foste criado no tempo determinado por Deus, cuidadosamente colocado no tempo e no espaço. E permite-me dizer isto porque pode ser que neste momento a tua vida esteja num caos. Pode ser que sintas quase como se estivesse sem forma e vazia. Pode ser que não vejas ordem, que não vejas lógica em ti ou no mundo à tua volta. E é por isso que precisas de voltar para Deus. Porque se Deus foi capaz de trazer ordem no meio do caos original, Ele pode dar ordem e sentido à tua vida. O terceiro aspecto no relato da criação de Deus é que não apenas o ato da criação foi poderoso e ordenado, foi também feito com propósito. Tudo o que Deus fez tem uma intenção, uma lógica, tudo com sabedoria. Vemos este aspecto nesta repetição. Vejam, versículo 5, versículo 8, versículo 10. E chamou Deus. Na antiguidade, nomear alguma coisa era não apenas exercer a autoridade sobre essa coisa, mas também definir a identidade da coisa nomeada. Notem, Deus cria e chama as coisas pelo seu nome. Porque quando Deus cria cada coisa, essa coisa foi criada com um propósito, com uma identidade, por assim dizer, dada pelo próprio Deus. É Deus que estabelece a função e os limites de cada coisa. Ele faz separação entre a luz e as trevas. Ele faz separação entre as águas e a terra seca. A água não é a terra não é a água, o sol não é a lua não é o sol. Cada elemento tem as suas propriedades que Deus deu. Cada elemento tem a sua função. Todos os elementos são únicos e indispensáveis para sustentar a vida na terra. O sol é indispensável, mas se não houvesse água, não haveria condições para que houvesse vida. Mas Deus cria todas as coisas perfeitas, todos os elementos bem colocados, todos eles, cada um com um propósito bem definido, para que Deus possa cumprir o seu propósito. Notem como isto faz da Terra um planeta único. Lembrem-se que em todo o cosmos conhecido não existe um outro planeta como o planeta Terra. A própria Terra foi colocada e posicionada de forma precisa. Estamos à exata distância do Sol. Um pouquinho mais perto e toda a água evaporaria e arderíamos. Um pouco mais longe e este planeta seria um deserto de gelo sem vida. A nossa atmosfera tem a mistura perfeita de gases para que possamos respirar. Funciona também como um escudo protetor, uma armadura invisível que queima a maioria dos meteoros antes de nos atingirem, que filtra as radiações solares que seriam mortais para nós. A Terra está ela própria, inclinada no seu eixo, a cerca e certamente posicionada a 23,5 graus. Sem esta inclinação não teríamos as estações do ano. É esta inclinação que permite que o calor do Sol seja distribuído de forma equilibrada por todo o planeta. Meus irmãos, não existe tal coisa como a Mãe Natureza. Não existem meras leis da natureza, como se algo se tivesse organizado do nada. Foi Deus que deu essas leis ao mundo. Foi Deus que criou todas as coisas, mas também lhes deu um significado e um propósito. O Sol, a Lua e as estrelas. O céu, os mares e a terra. Tudo o que neles habita foi criado por Deus para a sua glória. Tudo encontra o seu significado e propósito em Deus. Como lemos de forma maravilhosa em Romanos 11:36. Porque dele, e por ele,
e para Ele são todas as coisas. Glória, pois, a Ele eternamente. Agora, se todas as coisas criadas receberam o seu significado e propósito, quanto mais nós, que fomos criados à imagem de Deus. Queridos irmãos, notem, num mundo que anda louco à busca da sua identidade, num mundo que anda louco por encontrar o propósito de vida, num mundo que pensa que tudo foi criado ao acaso e não tem sentido, nós sabemos que fomos criados por Deus. Fomos criados para a sua glória, que a nossa identidade está em Cristo. Isto também significa que, queridos irmãos, que não existe nada casual na nossa vida. Nem mesmo as nossas circunstâncias são aleatórias e sem propósito. Entenda, irmãos, esse é o nosso grande descanso. Nós sabemos que fomos criados por Deus, que existimos para Ele, mas que Ele também tem um propósito para a nossa vida. Nós podemos não compreender, mas Deus sabe. Finalmente, o quarto aspecto da criação de Deus é a sua perfeição. Ao longo de Gênesis 1, nós lemos um refrão que ecoa como um selo de aprovação divina sobre a sua própria criação. Vejam dia a dia. E viu Deus que era bom. E viu Deus que era bom. E viu Deus que era bom. E depois, no versículo 31, lemos: e viu Deus tudo quanto tinha feito. E eis que era muito bom. Deus não apenas criou todas as coisas com poder, Deus não apenas criou as coisas com ordem e com propósito, Ele fez todas as coisas bem. O mundo que Deus criou era perfeito. Notem como não há nada inerentemente mau na matéria. Deus criou todas as coisas boas. Isto é importante nós lembrarmos, porque é verdade que nós vivemos num mundo afetado pelo pecado, que o pecado corrompeu em parte a criação perfeita de Deus. Mas a criação de Deus continua a ser boa e bela. Vemos aqui como Deus não é uma máquina. O nosso Deus é um Deus pessoal, que não apenas tem poder, que não apenas cria tudo com ordem e com um propósito, mas que o nosso Deus tem uma estética. Tudo o que Deus faz é belo. Imaginem o próprio Deus a cada dia olhar para as coisas criadas. Como isto é bom. Como isto é bom. Como isto é bom. Imaginem o próprio Deus no final do 6º dia, quando todas as coisas estão criadas, e o próprio Deus contempla a sua criação, a sua obra de arte, e diz: isto é muito bom. Que coisa bela. Meus irmãos, o relato da criação deixa-nos maravilhados com a glória, com o poder, com a majestade do nosso Deus. O nosso Deus é de uma beleza e perfeição sem igual. Quando pensamos e contemplamos tudo aquilo que Deus fez, que outra resposta pode ser senão louvor e adoração? É juntarmos as nossas vozes à do salmista, no Salmo 27:4. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Quando olhamos para a perfeição do nosso Deus, uma coisa pedi ao Senhor, uma coisa a buscarei: estar na sua presença, contemplar a sua beleza, aprender no seu santo templo. Por isso a criação, queridos irmãos, não é um problema para ser resolvido pela nossa ciência. É um mistério para ser admirado pela nossa fé. Diante do relato da criação, o nosso maior desejo não pode ser o de compreender o arquiteto, porque o nosso Deus está muito acima da nossa compreensão. O nosso desejo deve ser, sim, adorar o nosso Criador. Pode ser que alguns de nós hoje precisem de ouvir as palavras que Deus dirigiu a Jó. Quando, no meio da agonia e do seu sofrimento, este homem questionou a Deus, e Deus respondeu-lhe. Quando, perante o que lhe era incompreensível, Jó questionou. E Deus falou-lhe. Lemos em Jó, capítulo 38, versículos 1-5. Quando lemos: depois disto, o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho e disse:
Quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Agora cinge os teus lombos como homem e perguntar-te-ei, e tu responde-me: onde estavas tu quando eu fundava a terra? Faz-me saber se tens inteligência. Quem lhe pôs as medidas, se tu o sabes? Talvez sejas tu hoje mesmo que precises de chegar à compreensão de Jó. Quando lemos em Jó 42, 1-3, então Jó respondeu ao Senhor e disse: bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que eu não compreendia. E é aqui que nos leva ao segundo ponto, porque vimos a criação de Deus. Temos de nos encontrar com o Deus da criação. O apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 1, versículos 19 e 20, escreveu assim: porque o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta porque Deus lhe o manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas. A criação, diz-nos as Escrituras, é a prova e a evidência de que existe um Deus e de que Ele é poderoso. Mas notem que ao mesmo tempo a criação não é por si só suficiente para nos revelar tudo acerca de Deus. Nós sabemos que existe um Deus, mas quem é este Deus? Existe uma criação, porque se existe uma criação, existe um Criador. Se existe uma obra de arte, existe um autor. Mas quem é este Deus? E este Deus só pode ser conhecido porque Ele se revelou a nós. Ele revelou-se progressivamente ao longo da história, mas é o mesmo Deus de Gênesis a Apocalipse. Vejam mais uma vez os versículos 1-3, quando nós lemos: no princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Nestes versículos lemos a afirmação em completo contraste com os múltiplos deuses da antiguidade. Há um só Deus, o Deus eterno que existe antes do tempo e que criou o próprio tempo. O Deus soberano que cria todas as coisas pela sua vontade. Mas o texto de Gênesis vai mais longe. Gênesis 1 não revela tudo, notem. Dá-nos apenas um vislumbre de quem Deus é. É como que se desvendasse parte do mistério e nos deixasse pistas para aquilo que Deus vai revelar mais tarde. Vemos que Deus é transcendente. Vemos que Deus criou todas as coisas. Mas notem também no versículo 2. Vemos que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. É bom notarmos aqui que a palavra usada para espírito, o espírito a mover-se, é a mesma que nós lemos em Deuteronômio 32:11. E em Deuteronômio 32:11 nós lemos a descrição de uma águia a cuidar do seu ninho e das suas crias. Uma águia que se move. Okay? É a mesma palavra do Espírito que está ali a cuidar da criação. Temos o Deus Criador, temos o seu Espírito presente e ativo na criação. De que o Espírito não é um ser criado, mas que Ele está ativo e Ele mesmo é Criador. Mas notem também como nós lemos no versículo 3, um refrão repetido ao longo de toda a narrativa e que vai servir de base para o que Deus vai revelar posteriormente. Lemos repetidamente: e disse Deus. E disse Deus. E disse Deus. Deus criou todas as coisas pelo poder da sua palavra. A palavra é o poder de Deus que traz à existência a sua vontade. Deus cria o mundo pelo poder da sua palavra e pelo Espírito que lhe dá vida. Ouçam o que nós lemos no Salmo 33:6. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus, e todo o exército deles pelo Espírito da sua boca. Ainda em forma de semente, sem clareza completa, mas já presentes, o Criador, a palavra, o Espírito. É à luz do restante da revelação de Deus, da Bíblia, que nós vemos com maior clareza. A criação é a obra do Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Como a nossa declaração de fé afirma,
que na unidade, existe um só Deus, na unidade da divindade há três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, iguais em toda a perfeição divina. Na criação, o Pai decreta, o Filho é o Verbo Criador, o Espírito Santo é o poder em ação. Não existe nada que tenha sido feito em isolamento. Deus age sempre, sempre, de forma unida em todos os seus atos. O Pai não faz nada sem o Filho ou sem o Espírito Santo. Deus Pai decreta, mas é o Filho que é a razão e a sabedoria de toda a criação, enquanto o Espírito Santo é o poder eficaz na criação de todas as coisas. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são a harmonia da vontade soberana, da sabedoria perfeita, do poder eficaz do nosso Deus. É este Deus que a Bíblia diz que o mundo esqueceu e desprezou. É este Deus, único, singular, incompreensível às nossas mentes, glorioso e majestoso, Criador de todas as coisas, que criou todas as coisas de forma poderosa, com ordem, com propósito, em perfeição todas as coisas. Foi este Deus que o mundo esqueceu. Gênesis 1 mostra-nos o mundo como deveria ser. Um mundo bom, um mundo perfeito, um mundo em comunhão com Deus. Mas nós sabemos bem que não é neste mundo que nós acordamos todos os dias. A criação continua a ser boa, mas ela está afetada pelo pecado. Porque a Bíblia diz-nos que apesar de todos nós termos a evidência da existência de Deus nas coisas que foram criadas, de que todos nós lhe falhamos em dar-lhe glória e a honra que são devidas só a Deus. Que infelizmente o mundo, e sentimos isso todos os dias, vive as consequências de ter desprezado a Deus. Que o pecado afetou todas as áreas da nossa vida e que sentimos os seus efeitos. Os efeitos na criação, mas também nos relacionamentos humanos. Mas notem a maior tristeza de todas, é que acima de tudo, o pecado afastou-nos de Deus. Que devido ao nosso pecado nós merecemos a justa condenação de Deus. Que por causa do nosso pecado, da nossa imperfeição, nós não temos qualquer capacidade de nos reconciliar com Deus. Que estamos afastados e condenados do Deus que nos deu vida. Deixa-me perguntar-te, se hoje for o dia da tua morte, se hoje mesmo for chamado à presença de Deus, estás tu pronto a encontrar-te com este Deus? Estás tu pronto para prestar contas a Deus? Graças a Deus temos esperança. A Bíblia ensina-nos que o Deus que criou todas as coisas, o Deus que deu vida no início de todas as coisas, continua a ser o Deus que tem poder para continuar a criar vida hoje. A Bíblia ensina-nos que perante a incapacidade humana, Deus prometeu dar o seu Espírito. Lemos o texto maravilhoso em Ezequiel 36, 26 e 27, quando Deus promete através do seu profeta: "E vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne, e porei dentro de vós o meu espírito, e farei com que andeis nos meus estatutos, que guardeis os meus juízos e os observeis." A Bíblia ensina-nos que é o Espírito Santo que nos convence do nosso pecado, que é o Espírito Santo que nos dá uma nova vida espiritual, que é o Espírito Santo que nos capacita para vivermos para a razão pela qual nós fomos criados. O apóstolo Paulo fala exatamente do cumprimento desta promessa que Deus deu a Ezequiel, quando ele escreve a um outro pastor chamado Tito. Lemos isto em Tito, capítulo 3, versículos 4 e 5, que quando apareceu a bondade e o amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. As Escrituras revelam também que a palavra que ecoou no vazio do universo não era apenas um som, que a palavra era uma pessoa.
O apóstolo João revela de forma maravilhosa no texto que nós já lemos hoje, em João capítulo 1. Mas lembrem-se apenas neste momento dos primeiros 3 versículos. No princípio era o Verbo, ou a palavra. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. É esta palavra poderosa que criou todas as coisas, que no Evangelho de João nós lemos no versículo 14. E o Verbo, Deus eterno com o Pai, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória. Glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. O próprio Deus que criou todas as coisas, o Deus de todo o universo, o Deus eterno, infinito e poderoso, esse mesmo Deus não nos abandonou ao nosso pecado. Não nos pagou da forma como nós merecíamos. Porque em vez de nos entregar à nossa própria loucura como nós merecíamos, em vez de nos condenar como nós merecíamos, nós lemos nas Escrituras que foi este mesmo Deus a quem nós ofendemos, este mesmo Deus que nós desobedecemos, este mesmo Deus a quem nos rebelamos, que nos amou e nos salvou. Maravilha das maravilhas. Naquele que é sem dúvida o versículo mais conhecido de toda a Escritura. João 3,16. Com esta verdade maravilhosa, tão simples e tão poderosa. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. O Deus que criou todas as coisas continua a ter o poder para recriar todas as coisas. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, o mundo que se rebelou, o mundo que pecou, o mundo que merece condenação. Este mundo és tu e eu. Mas Deus nos amou de tal maneira que Ele enviou o seu único Filho para termos a vida eterna. Deus Pai amou o mundo a ponto de oferecer o seu Filho. Deus Filho, para nós e para a nossa salvação, humilhou-se e tornou-se homem. Ele mesmo se dispôs a pagar o preço da nossa culpa. Ele morreu naquela cruz para perdão dos nossos pecados e para nos reconciliar com Deus. Deus Espírito Santo é aquele que nos convence do nosso pecado. É aquele que faz aquilo que nós não podíamos fazer por nós próprios, é aquele que nos dá uma nova vida espiritual. É o Espírito que se movia na criação, naquele caos, que se move no caos das nossas vidas e coloca tudo em ordem pelo seu poder. A resposta apropriada ao que Deus fez é arrependimento e fé. É confiares em Deus, arrepender-te dos teus pecados e colocares a tua fé no Senhor Jesus. Meus irmãos, para nós cristãos, é também tempo de arrependimento. A Bíblia chama-nos que sempre que tomarmos a ceia juntos enquanto igreja, devemos examinar-nos. E por isso devemos arrepender-nos, porque tu e eu temos falhado em viver para a glória de Deus. Tu e eu temos sido tentados a desconfiar da sua palavra, especialmente quando a sua palavra não é completamente compreensível para nós. Ou quando a sua palavra traz mandamentos que confrontam o nosso pecado e a nossa vida. Também nós somos tentados a não confiar na ordem e no propósito que Deus revelou na sua palavra. Por isso, meu querido irmão e minha querida irmã, vamos confessar os nossos pecados. Vamos pedir a Deus que nos dê discernimento, sabedoria, mas também capacidade para confiar nele, para obedecer-lhe. E, queridos irmãos, não vamos perder a oportunidade a seguir a este culto e no tempo que passamos juntos. Não vamos perder a oportunidade que Deus nos dá ao sermos membros da mesma igreja local, de nos ajudarmos a seguir o Senhor Jesus, de nos ajudarmos mutuamente, de nos encorajarmos mutuamente, de nos admoestarmos mutuamente ao amor e às boas obras,
para juntos aprendermos a viver para este magnífico propósito, porque Ele é perfeito. Queridos irmãos, nós fazemos todas estas coisas na certeza das palavras que nós encontramos na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, versículo 6. Porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu nos nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Vamos orar. Pai do céu, juntamente com o Filho e com o Espírito Santo, Tu és um Deus glorioso. És um Deus majestoso, infinito, perfeito em tudo o que Tu és e em tudo o que Tu fazes. Um Deus que criou todas as coisas. Que criaste todas as coisas com poder, com ordem, com propósito, em perfeição completa. Nós louvamos-Te e adoramos-Te. E agradecemos-Te pela grande salvação que Tu nos deste através do Senhor Jesus. Ó Pai, nós Te pedimos que esta verdade ecoe nas nossas vidas. Continua, ó Pai, a obra que Tu já começaste em nós. Que o Espírito Santo, assim como Ele moldou aquilo que estava em caos, sem forma e vazio, que seja o Espírito Santo hoje mesmo a moldar as nossas vidas à imagem do Senhor Jesus. Ó Pai, faz isso nas nossas vidas. Transforma-nos. Dá-nos a compreensão da Tua palavra, mas dá-nos também o discernimento para nos conhecermos a nós próprios. Dá-nos a capacidade para nos arrependermos e confessarmos os nossos pecados. Dá-nos o poder para Te obedecermos. E nessa medida, ó Pai, porque queremos dar-Te glória, nós também pedimos que Tu renoves a nossa esperança e a nossa fé. Para nós vivermos à luz das Tuas promessas e da vida eterna que nós temos em Cristo. É no Seu nome que nós oramos. Amém.